O mundo virou um inferno total, quando regras bizarras surgiram do nada, transformando a vida de todo mundo em um jogo de sobrevivência cruel, onde qualquer erro bobo custa sua própria cabeça sem dó nem piedade. A galera entrou em pânico absoluto, correndo desesperada pelas ruas, porque quem não entendia o que estava acontecendo virava poeira em segundos, mostrando que o desespero humano é a primeira coisa a aparecer no caos. Só que no meio desse colapso doentio, alguns figurões conseguiram se sobressair ganhando poderes absurdos, virando a verdadeira elite que manda nessa bagunça toda enquanto o resto tenta não virar comida de monstro. Mas enquanto o circo pega fogo ao redor do planeta, com aberrações e gente poderosa saindo na porrada, a nossa história resolve começar em um lugar incrivelmente calmo e pacato, bem longe dessa correria maluca da peste. O nosso jovem garoto aparece de boa na fila, comprando um pãozinho recheado bem quentinho no food truck, provando que até no meio da desgraça iminente, o estômago do ser humano continua sendo a maior prioridade da vida. O nosso protagonista Robert começa a fazer os seus cálculos mentais e percebe que as chances de um cara comum virar um caçador de verdade são terrivelmente baixas, na casa de 1 em cada 100 mil sobreviventes. No fim das contas, para um estudante comum como ele, essa probabilidade continua sendo exatamente zero. Então o melhor a fazer é esquecer essas ilusões de grandeza e focar inteiramente em viver um dia de cada vez. Desde que essa insanidade toda começou 10 anos atrás, as pessoas simplesmente tiveram que aprender a conviver com o perigo constante, transformando um cenário apocalíptico em uma rotina quase padrão e banal. Carregando suas sacolas de lanche bem sossegado pelos corredores da faculdade, o garoto mostra que não está nem um pouco preocupado em virar herói. Afinal de contas, encher a barriga da galera é muito mais urgente. Ele entra na sala com aquela calma de quem já se acostumou totalmente com o absurdo do mundo moderno, caminhando tranquilamente entre as carteiras para entregar os pedidos de comida que aceitou fazer hoje. O auditório está cheio de alunos tentando ter uma aula normal, fingindo que do lado de fora as coisas não estão desmoronando, enquanto o nosso garoto esperto só pensa em faturar um troco honesto com essas entregas. A garota de cabelo rosa mostra animada o seu perfume preferido para a colega do lado, batendo aquele papo totalmente fútil de faculdade, enquanto o mundo lá fora está caindo aos pedaços sem o menor pudor. Só que na verdade a gatinha nutre uma baita queda secreta por um tal de Lin Chia, demonstrando que mesmo no apocalipse, o coração dos jovens continua funcionando no modo mais iludido e apaixonado possível. Quando o nosso protagonista passa, a jovem de cabelo rosa manda aquele aceno todo simpático com sinal de paz e um bom dia sorridente, mostrando que o cara, pelo visto, é bem querido pela mulherada da sala. O Robert fica levemente sem jeito e responde o cumprimento com aquele jeitinho tímido de quem não está muito acostumado a receber atenção de garota bonita, no meio da aula, virando o rosto na hora. Mas na cabeça do nosso garoto, a realidade é nua e crua. Ele sabe que nunca considerou se declarar para ninguém, porque é um cara prudente, e sabe muito bem que não deve agir por impulso nessa vida. Enquanto organiza o lanche sobre a mesa, Robert pensa que a vida bem que podia ser fácil igual escolher o café da manhã, onde você analisa o cardápio e decide o que quer, sem risco de se arrepender depois. Ele encara o nada com aquela cara de tédio, refletindo que quando a gente está em dúvida, o ideal seria poder testar cada opção disponível antes de tomar uma decisão definitiva e evitar cair em cilada. No fundo, seu maior desejo era poder vivenciar infindáveis vidas diferentes para só então escolher a melhor versão possível para morar, evitando cometer qualquer errinho idiota no meio do caminho. Só que o devaneio do nosso garoto é interrompido quando ele olha pela janela e percebe algo muito esquisito acontecendo do lado de fora, se perguntando que diabos de portal estranho é aquele surgindo ali. O céu simplesmente rasga no meio com um portal negro bizarro, emitindo um brilho vermelho bizarro, mostrando que a paz falsa dessa galera acabou de ir para o espaço da forma mais sinistra e violenta possível. A sala de aula inteira entra em surto total, com os alunos levantando assustados e perguntando uns aos outros o que está acontecendo, porque aquele clima pesado de desgraça já tomou conta do ambiente todo. De repente, a porta da sala de aula é arrombada com uma ignorância absurda por uma mão totalmente bizarra,
fazendo o coração de todo mundo ali dentro disparar com a certeza de que a treta bateu na porta. A criatura que invade o lugar parece um demônio bizarro envolto em aura, sombria e cercado por várias esferas macabras, sorridentes, pronto para fazer um verdadeiro estrago na vida desses universitários. Os alunos entram em desespero absoluto e começam a gritar como loucos ao verem aquele monstro assustador bem na frente deles, percebendo que a rotina tranquila virou um pesadelo sem aviso prévio. O nosso protagonista Robert toma um baita susto no mesmo instante em que aquele demônio bizarro invade o auditório, percebendo que o perigo agora está na frente de todo mundo e não tem mais para onde correr. Sem dar o menor tempo para a galera raciocinar, a criatura já solta sua voz sinistra pelo ambiente, anunciando que a carnificina está apenas começando e ninguém ali vai sair impune desse pesadelo. Com uma risada diabólica de arrepiar até a alma, o monstro mostra que está ali puramente pelo prazer de espalhar o caos e destruir qualquer esperança que essa turma de estudantes ainda tinha de sair viva. Na mesma hora, uma das garotas no meio da sala acaba sendo atingida de forma brutal e tendo a cabeça explodida sem dó, mostrando o nível de violência insana e cruel desse ataque totalmente inesperado. A amiga do lado de cabelo rosa fica completamente chocada e horrorizada ao ver a companheira ser massacrada bem na sua frente, ficando totalmente paralisada enquanto o sangue espirra no seu próprio rosto. O Robert se levanta assustado, batendo as mãos na mesa, horrorizado ao ver aquela violência absurda acontecendo bem na sua frente, sem que ele consiga sequer entender direito de onde veio essa aberração. O monstro solta uma gargalhada macabra encarando a turma e pergunta com deboche: quem vai ser a próxima vítima, sabendo perfeitamente que aqueles jovens apavorados não têm a menor chance contra ele. Com aquela cara bizarra, cheia de costuras e um olhar totalmente sádico, o desgraçado se diverte vendo o medo estampado na cara de cada um, jogando pavor psicológico pra cima da galera sem pena. A partir daí, o caos toma conta de vez, e a maioria dos estudantes começa a correr feito doido em direção às saídas, tentando de tudo para escapar daquela sala que virou um verdadeiro matadouro humano. Só que o monstro não perde tempo e ataca a galera em fuga com uma fúria brutal, fazendo corpos caírem pelo chão em meio a um banho de sangue para provar que ninguém ali vai conseguir fugir facilmente. O massacre continua de forma cruel e implacável no meio da sala de aula, onde cada estudante que tenta desajeitadamente correr para a porta acaba sendo abatido instantaneamente e virando apenas mais um corpo no chão. A carnificina não para por um segundo sequer, e o chão do auditório fica completamente coberto de sangue, provando que tentar escapar sem um plano decente nessa situação é assinar a própria sentença de morte. Analisando o cenário de horror, Robert percebe que os demônios invadiram a faculdade e que fugir pela porta principal é impossível, restando apenas a louca opção de pular a janela se quiser continuar vivo. Tremendo de pavor enquanto se encosta na parede perto da janela, ele tenta dominar o próprio medo para conseguir agir rápido, sabendo perfeitamente que qualquer hesitação boboca agora vai custar a sua própria vida. Mas ao olhar para frente e encarar os poucos colegas que sobreviveram no meio do caos, o nosso garoto fica em um dilema moral pesado, se perguntando se deve simplesmente meter o pé dali ou tentar salvar essa galera. A garota de cabelo rosa chora desesperada com o rosto manchado de sangue, totalmente em choque, enquanto vê o pesadelo se instalar ao seu redor sem saber o que fazer para continuar viva no meio do caos. Para sua própria surpresa, pela primeira vez na vida, o Robert toma uma decisão rápida e impulsiva, estendendo a mão para tentar salvar a jovem do massacre brutal que está rolando na sala de aula. Ele grita pedindo para a garota segurar sua mão imediatamente e explica que a porta está bloqueada. Então a única saída viável para os dois é pular pela janela antes que a criatura os alcance. A jovem reage ao chamado de resgate e estica a mão em direção ao nosso garoto, tentando alcançar a sua única oportunidade de escapar daquele pesadelo terrível antes que seja tarde demais para ambos. Mas no exato momento em que os seus dedos estão quase se tocando, uma aura vermelha sinistra e aterrorizante surge do nada atrás da menina, congelando a cena com aquela sensação de tragédia iminente.
No meio de gritos desesperados e do cheiro enjoativo de sangue por todo lado, o impacto brutal é inevitável, marcando o fim dessa tentativa de resgate da Lucy e terminando com a morte trágica do próprio Robert. Robert acorda num pulo totalmente sem ar e apavorado, com o coração parecendo que vai pular pela boca depois de sentir a dor absurda de ter a própria vida ceifada de forma bizarra e violenta. Olhando para as próprias mãos inteiras e sentado na sua carteira, o garoto fica completamente perplexo, se perguntando como diabos continua vivo, se acabou de sentir na pele a sensação da morte. Ele percebe na hora que tem algo muito esquisito rolando, já que a Lucy está bem ali na sua frente conversando sobre perfume com a colega, exatamente na mesma cena de alguns minutos atrás. Para deixar o nosso protagonista mais confuso ainda, a Lucy manda exatamente o mesmo aceno simpático de bom dia, provando para o garoto que ele simplesmente voltou no tempo antes do massacre. Assustado com aquela revelação, Robert junta as peças e conclui que aquilo não foi um pesadelo bobo, mas sim uma visão do futuro que acabou de acontecer antes do massacre real começar na sala. Na mesma hora, uma tela azul de sistema apita na sua frente, confirmando que ele despertou o poder de deduzir o futuro em 10 minutos e avisando que qualquer escolha pode mudar seu destino. Ele lembra que mais cedo hesitou entre comprar pão recheado ou um enrolado de carne, provando que esse poder doentio de simulação já estava ativo quando ele escolhia o seu próprio lanche. Com um sorriso confiante no rosto, o nosso garoto percebe que agora tem a chave para dominar o jogo, pronto para simular cada passo e mudar o curso dessa tragédia com total maestria. Com o olhar focado e brilhando de determinação, Robert ativa a habilidade de deduzir o futuro, entrando no modo de simulação para calcular cada passo perfeito e virar esse jogo de sobrevivência a seu favor. Robert se levanta de soco na mesa e grita com todas as forças para a sala inteira que os demônios estão prestes a chegar, avisando desesperadamente para todo mundo dar no pé o mais rápido possível dali. A sua prioridade absoluta nessa simulação é tirar todo mundo do auditório com vida, então ele corre para frente da lousa, tentando tomar o controle da situação antes que o verdadeiro pesadelo comece de vez. Ele alerta a turma que o monstro vai arrombar a porta, e a única saída é pular a janela com ele, mas a reação dos estudantes é de puro choque e dúvida diante de um aviso tão absurdo vindo do nada. A sala inteira fica em um silêncio constrangedor e imóvel, encarando o garoto como se ele tivesse enlouquecido de vez, provando que avisar sobre o perigo com antecedência nem sempre faz a galera te levar a sério. Lucy e a colega olham assustadas para o nosso protagonista, cochichando que ele está agindo de um jeito super esquisito e bizarro, achando que o coitado simplesmente surtou do nada em pleno horário de aula. Trancando os dentes de raiva, Robert se dá conta de que ninguém vai dar ouvido sem ver o perigo com os próprios olhos. Só que quando esses monstros aparecerem, já vai ser tarde demais para fugir. A hesitação da turma se mostra um erro fatal quando a aura sombria surge e o demônio bizarro aparece bem atrás do garoto, rindo com deboche enquanto a morte chega sem dar a menor chance de reação. Diante dos alunos horrorizados, a aberração anuncia sem pena alguma que vai matar todo mundo ali dentro, começando a execução brutal exatamente por quem tentou dar o aviso e liderar a fuga. Na mesma hora, uma explosão de sangue grotesca acontece na sala, mostrando que tentar bancar o herói desarmado e sem um plano perfeito só serve para virar a primeira vítima do massacre. O nosso protagonista assiste a própria vida ser ceifada novamente com uma cara de pavor absoluto, sentindo toda a dor do fracasso nessa simulação e aprendendo do jeito mais duro a lição. A simulação da habilidade é encerrada na hora, e o aviso do sistema surge na tela, trazendo Robert de volta para o mundo real antes que essa tentativa desastrosa vire realidade. De volta à realidade do mundo real, Robert dá um soco forte e frustrado na mesa, sentindo a angústia pura de ter vivenciado uma morte horrível enquanto tenta recuperar o fôlego e seu próprio raciocínio. O nosso jovem garoto leva a mão ao pescoço sentindo uma náusea pavorosa, lembrando nitidamente do cheiro nojento de sangue fresco e da sensação horrível de ter a sua própria vida ceifada no massacre. A Lucy e a turma do auditório olham para trás sem entender nada do que está rolando,
achando super bizarro o surto repentino do nosso protagonista enquanto ele tenta se recompor do trauma da simulação. Raciocinando rápido, Robert percebe que se não consegue convencer essa turma a fugir a tempo, a única opção inteligente que resta é tentar impedir que o demônio entre na sala bloqueando essa porta. O nosso garoto analisa o auditório e pensa que se trancar a porta a tempo, o pessoal finalmente vai perceber o perigo do demônio e tentar fugir pela janela antes que a aberração consiga entrar na sala. Ativando o modo de dedução mais uma vez, Robert dispara em disparada pelo corredor da sala, focado em alcançar a entrada o mais rápido possível para colocar essa nova estratégia de contenção em prática. Só que no meio do caminho, ele acaba esbarrando com tudo no cara bombado que está acendendo um cigarro, caindo feio no chão, enquanto o sujeito fica visivelmente irritado com esse esbarrão totalmente inesperado. O bombadão se levanta irritado, fecha o pugno e grita perguntando por que o garoto está correndo desse jeito maluco, questionando com deboche se tem algum demônio na cola dele para ter tanta pressa assim. Ignorando a ignorância do sujeito, o Robert se levanta no desespero e corre direto para a entrada, batendo a porta de ferro com toda a força e trancando a passagem na esperança de segurar o monstro. Ele gira a tranca no desespero absoluto e encosta o corpo firme contra a porta de ferro, tentando recuperar o fôlego enquanto torce para que essa trava de metal seja suficiente para conter a ameaça. Robert pensa que agora conseguiu evitar o pior e que está seguro, mas de repente uma aura vermelha e macabra começa a se espalhar por toda a parede, mostrando que a física não funciona contra esse ser. A aberração atravessa a estrutura como se fosse um fantasma bizarro, rindo com o deboche do garoto e avisando que vai matar todo mundo, provando que uma porta trancada não serve de nada contra ele. Sem dar a menor chance de reação ou defesa, o monstro ataca com uma violência absurda, dilacerando nosso garoto em um banho de sangue doloroso, enquanto a sala inteira entra em colapso total. Tomado pelo pavor de sentir a vida sumindo novamente, o Robert assiste a simulação ser encerrada pelo sistema, voltando para a realidade consciente de que precisa inventar uma estratégia diferente. Robert grita de agonia na carteira, sentindo a dor fantasma de ter o corpo destruído, percebendo que essa foi mais uma tentativa fracassada e que o pesadelo de morrer continua sendo assustadoramente real. Tremendo inteiro na mesa e tentando se recuperar do choque, ele conclui que não tem como barrar aquela coisa na força bruta e que precisa achar uma brecha inteligente, se quiser continuar respirando. O nosso garoto arregala os olhos ao perceber que a criatura só consegue atravessar barreiras físicas porque se transforma em uma espécie de fumaça sombria, entendendo finalmente a verdadeira natureza do monstro. Sabendo que o ataque vai rolar em instantes e que o tempo está esgotando, Robert tenta se levantar no desespero enquanto pensa se deve simplesmente correr sozinho para a janela e largar todo mundo para trás. Só que no exato momento em que o garoto está prestes a tomar uma atitude egoísta para salvar a própria pele, ele sente uma mão feminina tocar suavemente no seu ombro, interrompendo seus pensamentos na hora. O Robert olha para trás surpreso e vê a Lucy ao seu lado, perguntando com carinho e genuína preocupação se ele está se sentindo mal ou se aconteceu alguma coisa grave com ele para estar agindo assim. A outra coleguinha, a Polly, também entra na conversa preocupada, dizendo que a cara dele tá péssima e perguntando se ele quer que ela busque um remédio ou vá correndo chamar o médico da faculdade para ajudar. Até o cara bombado que fuma seu cigarro resolve dar uma força, sugerindo que o garoto vá descansar e prometendo que responde a chamada no lugar dele se o professor resolver passar a lista na aula. Essa oferta boba de responder a chamada faz uma chave girar na cabeça do nosso protagonista, trazendo um estalo de lucidez sobre como a mente humana funciona diante das suas escolhas diárias no mundo. Robert percebe que as pessoas não mudam sua verdadeira essência de uma hora para outra, e que mesmo que o tempo se repita 1000 vezes, todos sempre tendem a tomar exatamente as mesmas atitudes de antes. Com a certeza de que as pessoas vão repetir suas ações, Robert foca em um novo plano e ativa sua habilidade mais uma vez, entrando no estado de dedução para traçar uma rota perfeita baseada nas rotinas exatas de todos ali. Na nova visão simulada, o garoto sabe exatamente o que precisa fazer,
e age rápido, correndo até a carteira de um aluno específico para roubar o sanduíche dele, sem perder nenhum segundo precioso nesse momento crucial. O dono do lanche fica totalmente surpreso e grita indignado, perguntando se o nosso protagonista enlouqueceu de vez, sem entender nada do porquê de ter seu almoço roubado no meio da aula por alguém tão desesperado assim. A simulação avança direto para a parte do ataque, onde o demônio surge no corredor da faculdade e usa sua aura sinistra para arrombar a porta brutalmente, espalhando seu pavor e confirmando que o massacre está prestes a começar. Em uma cena de massacre simulado, Robert morre de forma bizarra ao ser esmagado pela própria carteira que foi arremessada pela força da explosão na porta, provando que roubar o lanche sozinho não mudou o fim trágico. Suando frio e apertando os olhos de dor, o garoto nota que quanto mais trágica e sem esperança é a sua morte na simulação, mais pontos espirituais a habilidade consome do seu próprio sistema para funcionar. Tentando manter a calma no meio do caos, o Robert encerra o teste atual e reinicia o estado de dedução imediatamente, pronto para testar uma ideia bem mais radical de evacuação e salvar a vida dos seus amigos. Na nova simulação, o garoto toma uma atitude extrema e corre até a janela, empurrando a Polly com toda a força para fora do prédio, tentando fazer a garota evacuar a sala do jeito mais rápido e direto possível. Ele planeja mandar todo mundo para fora em uma ordem exata de evacuação, mas a aura demoníaca se espalha num piscar de olhos, e o monstro surge de repente chamando os nomes das suas próximas vítimas da lista. Sem tempo para salvar mais ninguém, as cabeças do Robert e da Polly explodem brutalmente em um banho de sangue pela energia do monstro, provando que jogar as pessoas pela janela também não funciona de jeito nenhum. O aviso do sistema pisca na tela, mostrando que o garoto perdeu 14 pontos espirituais nessa brincadeira, deixando a barra do Robert em som em 11 e avisando que o estoque de simulações está acabando. Tentando uma nova tática, Robert se esconde debaixo da mesa em uma simulação rápida, mas o demônio o pega em segundos e cobra 8 pontos espirituais, provando que se esconder ali é pura ilusão. Na simulação seguinte, o garoto tenta desviar e correr desesperadamente pela sala, mas a entidade sombria o alcança com facilidade e cobra mais 30 pontos da sua barra nesse fracasso doloroso. Sem desistir, o Robert testa inúmeras ideias em sequência e morre de todas as formas possíveis, vendo seus pontos espirituais despencarem repetidamente a cada tentativa frustrada de achar uma saída. Exausto e sem fôlego, depois de tantas falhas seguidas, o garoto volta para a realidade e percebe que só restou um único ponto espiritual, significando que essa será sua última chance de simulação. Com o corpo exausto na realidade, Robert sente novamente uma mão tocar no seu ombro, percebendo que a Lucy está se aproximando mais uma vez para tentar entender o que está acontecendo de errado. O garoto sente um cheiro super familiar vindo da colega e vira o rosto devagar, conectando os pontos de todas as simulações passadas e tentando entender o verdadeiro papel dela nesse momento de crise. Lucy se inclina preocupada com a cara de desespero do nosso garoto, mantendo a mão no ombro dele enquanto tenta descobrir por que o garoto está agindo de um jeito tão surtado no meio de todo mundo. De repente, os olhos do Robert se arregalam em puro choque ao ter um estalo brilhante de genialidade, percebendo finalmente qual é o detalhe crucial que ele acabou deixando passar nas simulações. Ele fixa o olhar no frasco de perfume que a Lucy está segurando na mão, descobrindo o elemento perfeito que pode mudar todo o jogo e garantir a sobrevivência da galera nesse verdadeiro pesadelo. Com um sorriso confiante no rosto e o punho fechado, Robert finalmente descobre a jogada mestre, declarando para si mesmo que agora sim sabe exatamente como resolver esse problema e salvar todo mundo da morte. Ele calcula mentalmente com base em suas simulações, que restam apenas 30 segundos exatos, entre aquele momento e a invasão brutal dos demônios na sala, sabendo que cada milissegundo vai ser decisivo para o plano. O garoto bate com força na mesa e dá um grito de alerta avisando que está rolando um terremoto violento, fazendo toda a turma se levantar em choque e pavor diante desse alarde totalmente inesperado no auditório. A Lucy e a Polly olham assustadas com o alarme repentino, perguntando confusas se realmente é um terremoto e cogitando se o melhor a fazer agora é correr para o pátio da faculdade para buscar algum abrigo seguro.
Faltando 24 segundos no relógio mental do Robert, a confusão se espalha e os alunos começam a se mexer para sair, aproveitando a desculpa do tremor para meter o pé da aula enquanto a contagem regressiva avança. Robert pensa rápido que não adiantava nada falar sobre demônios porque ninguém acreditaria. Então o esquema inteligente era inventar uma mentira sobre perigo iminente que ninguém conseguisse checar na hora. O garoto usa como gatilho o próprio frasco de perfume na mesa da Lucy e da Polly, sacando que o balanço do líquido é a desculpa perfeita para simular o início de um abalo sísmico bem ali na frente delas. Ele avança com tudo e pega o recipiente com agilidade, gritando para o auditório inteiro que a saída principal está longe demais e que a única chance de não morrerem soterrados é pular direto pela janela. O garoto incita o pânico de propósito ao avisar que todos devem saltar do segundo andar, sem pensar duas vezes, forçando a turma a tomar uma atitude desesperada antes que a verdadeira ameaça chegue. A mentira do terremoto cola com sucesso e espalha o caos na sala, fazendo os alunos correrem desesperados em direção às janelas, enquanto nosso protagonista controla a evacuação perfeita do local. O cara bombado fica até confuso guardando seu isqueiro, admitindo que quanto mais o Robert grita sobre esse tremor, mais convencido ele fica de que o chão realmente está balançando no meio do auditório. Mas de repente o Robert passa correndo feito um maluco e arranca o cigarro direto da boca do sujeito, deixando o maromba completamente tomado pelo choque e sem entender nada do que está acontecendo ali. O sujeito fica enfurecido com a audácia e esbraveja, repetindo a mesma frase debochada das simulações, perguntando furioso se tem algum demônio na cola do garoto para ele arrancar o cigarro e sair correndo. Ignorando a raiva do bombado que grita lá no fundo, Robert foca no relógio e calcula que precisa fazer o maior número possível de alunos pular pela janela antes que a invasão demoníaca aconteça na sala. Restando apenas 23 segundos no cronômetro mental do nosso garoto, a Polly segura o braço da Lucy ainda, com dúvidas sobre o terremoto, mas decide que o mais prudente é correr com a multidão agora. Olhando a bagunça ao redor, Robert nota que o tumulto começou, mas o tempo ainda é curto demais e a maioria dos alunos continua perdida, sem conseguir sair com a velocidade que a situação exige. Restando 20 segundos no relógio mental, alguns playboys debochados continuam relaxados nas carteiras sem dar a mínima, achando graça dos idiotas que acreditaram no papo furado sobre terremoto. Para piorar a tensão do momento, tem gente que simplesmente se recusa a sair do lugar e prefere continuar dormindo na mesa, ignorando totalmente a correria e o perigo que está se aproximando. O garoto cerra os dentes no desespero ao ver que o demônio está prestes a invadir a sala, percebendo que é impossível convencer todo mundo a sair e que tentar salvar cada um ali vai custar sua vida. Agindo rápido antes que o monstro apareça, Robert vê que a Lucy e quase metade da turma já conseguiram pular a janela, então ele corre para garantir sua própria saída antes que a porta exploda. O cara bombado aponta irritado em direção à janela, mandando os colegas agirem rápido e pular sem enrolar, usando toda a sua moral para fazer o pessoal sair da sala antes do pior acontecer. A turma assustada começa a subir no parapeito da janela para pular do segundo andar, buscando salvar as próprias vidas enquanto tentam entender o que realmente está provocando tanta correria no prédio. Só que restando apenas 10 segundos para o limite do tempo, um portal sombrio e macabro se abre de repente no meio do céu, iluminando a cidade com uma aura avermelhada totalmente aterrorizante. O nosso protagonista assiste aquela cena bizarra com o coração na mão, percebendo em choque absoluto que o problema não era só na sala, e sim uma invasão de grande escala por todo o planeta. Os alunos que já estavam do lado de fora ficam paralisados, olham para o céu sem acreditar, entrando em desespero total ao verem o portal demoníaco se abrindo em cima da faculdade de vez. Restando apenas 10 segundos no relógio, o garoto liga de forma ágil uma caixinha de som, conectando seu próprio celular para colocar o seu plano de distração acústica em prática no momento exato. O celular começa a tocar uma música bizarra em volume máximo através das caixas, ecoando o som estridente por todo o ambiente da sala, enquanto os alunos restantes correm desesperados tentando escapar.
O som ecoa com tudo pelo auditório e deixa alguns alunos confusos, enquanto a música macabra fala sobre o fim dos tempos e ir direto para o inferno, criando um clima tenso no ar no meio desse caos total. A caixa de som vibra na parede, espalhando o áudio em volume alto, servindo como a atração perfeita para chamar a atenção da entidade e fazer o monstro focar no lugar errado no momento da sua chegada. Robert se posiciona estrategicamente perto da saída e conta os últimos segundos no relógio mental, encarando a porta enquanto aguarda a invasão do demônio para executar o seu movimento final de fuga. Robert lembra da época em que tentar entender o padrão de ataque daquele demônio era um mistério completo, calculando com precisão que restam apenas 6 segundos no seu cronômetro mental. Ele lembra que foram necessárias várias simulações dolorosas para perceber como as auras sombrias se espalham pelo corredor da sala, analisando de perto a movimentação macabra daquelas entidades bizarras. Restando apenas 5 segundos para a invasão, o nosso garoto finalmente junta todas as peças do quebra-cabeça e encontra a resposta definitiva que tanto precisava para anular o ataque do monstro. Robert segura o frasco de perfume da garota e usa o isqueiro roubado do bombado para atear fogo no líquido alcoólico, criando uma espécie de granada incendiária improvisada de última hora. Restando 4 segundos no relógio mental, a mão negra da entidade arromba a porta, mas o Robert já sacou o grande segredo. O único método de ataque daquele monstro é fazendo a chamada dos nomes. Faltando apenas 3 segundos, o demônio arromba a porta com violência, cercado de esferas sombrias e com um sorriso macabro no rosto, pronto para iniciar a sua chacina e matar todo mundo da sala. A aberração abre a boca demoníaca e começa a gritar que vai fazer a chamada dos alunos, confirmando que a sua forma de ataque depende exclusivamente de pronunciar o nome das suas vítimas para matar. Sem perder nenhum milissegundo de reação, o nosso garoto ergue o frasco em chamas e se prepara para arremessar o coquetel improvisado, avisando mentalmente para a criatura não tentar parar o seu golpe. Ele toma uma distância perfeita e coloca toda a sua força no braço, projetando o objeto incendiário com precisão absoluta em direção à porta onde o monstro acabou de se posicionar para atacar. Faltando só 2 segundos na contagem, o Robert lança o frasco de perfume pegando fogo direto na cara do demônio, cortando a fala do monstro exatamente no instante em que ele ia começar a chamada. O coquetel Molotov atinge o demônio em cheio, estourando na cara da criatura no exato momento em que ela ia abrir a boca para fazer a chamada, interrompendo a invocação do ataque fatal. As chamas se espalham instantaneamente pelo corpo da aberração, cobrindo seu rosto e peito com fogo ardente, enquanto o monstro grita de dor e fúria ao sentir o álcool queimando sua pele sombria. Robert, em choque com a própria ação desesperada, se pergunta o que acabou de fazer, mas logo percebe que sua cartada de mestre funcionou. Ele conseguiu ferir o monstro antes que ele o matasse. O garoto não perde tempo, e enquanto o demônio queima e grita, corre em direção à janela para escapar do local e se juntar a Lucy e aos outros alunos que conseguiram sair da sala. Ele corre com toda a velocidade que lhe resta, ciente de que cada segundo é crucial e que precisa sair dali antes que a entidade se recupere e comece a caçá-lo com força total. Enquanto a galera escapa desesperada pela janela sob aquele céu vermelho de pesadelo, Robert se arrasta pelo chão ciente de que, se mantiver essa estratégia insana, ele finalmente vai conseguir salvar todo mundo. Robert corre até a porta e se apoia na parede tentando trancar a entrada, enquanto do outro lado a criatura tomada pelas chamas começa a esmurrar a madeira com extrema violência para tentar invadir. O garoto força a maçaneta com desespero até conseguir travar o trinco da sala, criando uma barreira temporária que impede o monstro furioso de avançar imediatamente atrás da galera que está fugindo. Olhando para trás e vendo que quase todos já saíram, o nosso garoto respira fundo e tenta recuperar o fôlego, sabendo que precisa ralar dali o mais rápido possível antes que a porta venha abaixo de vez. Suando frio e com a visão embaçada de tontura, o Robert sente o peso mental das simulações consumindo seus últimos pontos espirituais, percebendo que seu cérebro está quase no limite do colapso total. Com a cabeça girando e o corpo parecendo de chumbo por causa do esgotamento, Robert vê a visão embaçar,
e percebe que o tempo esgotou de vez, sem forças para dar mais um único passo em direção à fuga. O demônio continua espancando a porta para invadir a sala, enquanto nosso garoto mal consegue se manter de pé, tremendo de cansaço com apenas um ponto espiritual restante registrado em seu sistema. Ele desabafa com o coração na mão e admite que também sente um medo absurdo de morrer, questionando a si mesmo do porquê de ter tentado dar uma de herói e se colocar em perigo mortal por todos ali. A visão do garoto vai se fechando lentamente enquanto ele olha para as próprias mãos trêmulas no chão, pensando que se tivesse mais uma oportunidade de escolha, talvez tentasse algo bem diferente. Só que mesmo na beira do colapso e quase caindo inconsciente, Robert admite para si mesmo que faria tudo igual. No exato momento em que uma mão estendida surge diante dele pedindo para ele segurar. É a bravíssima Lucy que surge para resgatar o nosso garoto, apoiando o braço dele em seu ombro para puxá-lo e avisando com determinação que os dois vão escapar juntos desse pesadelo, sem olhar para trás. Os dois avançam com esforço até a borda da janela, pisando firme no parapeito para se garantirem no salto, enquanto a porta da sala começa a ceder de vez, sob as pancadas violentas daquele monstro. Ela segura o Robert com toda a força ao redor da cintura e abraça o garoto, ajudando o protagonista exausto a se lançar para fora da sala de aula antes que o demônio consiga arrombar a entrada. Os dois caem em pé no gramado do lado de fora do prédio, absorvendo o impacto do salto com sucesso enquanto a poeira sobe ao redor dos seus pés, e confirma que o plano insano deu certo no final. Recuperando fôlego no chão ao lado do Robert, Lucy olha para o grupo de alunos reunidos ali fora, onde todos observam o garoto com cara de choque sem entender como ele previu tudo isso. Ofegante e jogado no chão, o Robert sorri desacreditado com a própria vitória, comemorando de verdade que o seu plano insano funcionou perfeitamente e ele conseguiu salvar todos os seus colegas de classe. O garoto levanta o olhar ainda meio tonto para a garota que acabou de estender a mão, chamando pelo nome da Lucy, enquanto tenta se recuperar do choque de ter saído vivo daquele verdadeiro inferno. A Lucy encara o protagonista com um olhar profundo e cheio de emoção, mas o clima de alívio dura pouquíssimo tempo quando um barulho ensurdecedor começa a tremer o ar ao redor de todo o campus. Um portal vermelho gigantesco se rasga no céu acima da cidade, emanando uma energia bizarra que deixa a multidão de alunos paralisada de pavor, marcando o início da grande calamidade milenar no mundo. Do centro daquela fenda sangrenta, dezenas de demônios e aberrações grotescas começam a despencar direto em direção aos prédios e ruas, espalhando o terror absoluto por cada canto daquela cidade. O semblante do Robert se desfaz completamente em puro desespero ao ver a horda infinita de demônios despencando do céu na direção deles, percebendo com horror que a verdadeira carnificina está só começando. O portal se escancara totalmente sobre o campus, e Robert assiste paralisado, percebendo com horror que a horda infinita que despenca do céu é composta exclusivamente por demônios sedentos por sangue. O caos se instaura e ele nota um demônio gigante com dentes de aço, dando um gancho mortal num estudante, enquanto um gordo de pele vermelha surge perto dele, cobrando uma punição de 50 pontos de vida de todos ali. Vendo as criaturas dilacerarem os alunos ao redor, Robert se desespera ao notar que todos os seus amigos e colegas ali são apenas pessoas normais e fracas, que seriam massacradas em segundos pelas feras. A multidão de alunos, aterrorizada, se choca ao perceber que o demônio gordo cobrou uma punição geral na sua barra de vida, deixando todos em pânico e gritando que estão prestes a morrer no meio desse pesadelo. De repente, uma barreira de energia azul e reluzente se manifesta ao redor do grupo de estudantes, surpreendendo o Robert, que fica se perguntando se esse escudo protetor seria uma barreira sagrada caindo do céu. Um demônio de pele vermelha surge e esmurra a cúpula com violência, mas o escudo resiste firme, enquanto a multidão de alunos assiste paralisada e o narrador confirma que a Associação de Caçadores finalmente resolveu aparecer. Uma luz mágica e intensa começa a girar no chão dentro da barreira, enquanto a voz de uma caçadora vinda do nada ordena que todos fiquem parados e jura que o capitão deles está chegando para salvar a pele de todo mundo ali.
Uma caçadora de elite surge teleportando e o sistema do Robert escaneia a identidade dela, revelando que a garota com orelhas de elfo e short tático é a Luna, uma especialista Rank B com magias de teletransporte e força física absurda. Luna flutua em pose de combate e o Robert sente que os seus pontos espirituais estão se recuperando de leve por causa da energia que a caçadora está emanando, suspirando aliviado e pensando que agora, com a ajuda dela, a galera está finalmente segura. Dentro da cúpula mágica, a aglomeração vira um empurra-empurra dos infernos com todo mundo se cotovelando no desespero, e a Polly grita pedindo pro pessoal ter calma e parar de empurrar antes que dê besteira. No meio dessa confusão generalizada e sem espaço para respirar, o tênis da garota acaba escorregando feio na borda, fazendo a coitada perder totalmente o equilíbrio em um instante crítico. Polly despenca feio e cai sentada no chão bem do lado de fora da barreira de proteção, ficando completamente desprotegida e exposta às garras dos demônios que estão rodeando a galera. O Robert arregala os olhos tomado por um choque absoluto ao ver a garota no chão, gritando desesperado para a turma ao notar que ela acabou ficando para fora do escudo da caçadora Luna. Lucy perde o chão e fica completamente pálida ao ver a amiga caída na zona de perigo, gritando o nome da Polly, desesperada, enquanto a garota continua no chão, sem reação diante dos monstros. Os alunos entram em pânico dentro do escudo, gritando para que alguém ajude a garota e questionando onde estão os outros caçadores para salvar a coitada que ficou jogada na zona de perigo total. A caçadora Luna concentra toda a sua magia mantendo as mãos unidas, mas suando frio, ao perceber que a própria barreira não vai aguentar a pressão dos ataques por muito mais tempo. Passos pesados e ameaçadores ecoam pelo chão, enquanto a sombra de uma aberração gigantesca se aproxima, fazendo a Polly chorar no chão e implorar por ajuda com o coração na mão. A garota treme de pavor ao ver a aura sombria se espalhando ao seu redor, sentindo o chão tremer a cada passo do monstro que avança sem piedade em sua direção para terminar o serviço. Polly arregala os olhos em puro desespero ao ver o vulto da besta surgir logo acima dela, percebendo em pânico que não tem para onde correr e que sua vida está por um fio nesse momento. Um louva-a-Deus macabro de 3 cabeças ataca sem piedade, abocanhando a Polly no meio com suas mandíbulas afiadas bem do lado da barreira, devastando a todos que assistem chocados àquela cena bizarra. Tomado por uma fúria cega ao ver a tragédia, Robert ativa a dedução do seu sistema sem pensar 2 vezes, focado em achar qualquer brecha para reverter essa desgraça que acabou de acontecer. No meio do desespero geral dentro da barreira, ele avista uma tesoura pesada de jardinagem largada no chão, se abaixando rapidamente para pegar a ferramenta e tentar fazer alguma coisa insana. O garoto avança decidido entre os colegas assustados, segurando a tesoura enorme, esbravejando com o sangue nos olhos para a criatura soltar a Polly imediatamente antes que seja tarde demais. Sem hesitar um segundo sequer, Robert projeta todo o peso do seu corpo e arremessa a tesoura de jardinagem com força total em direção à besta, cortando o ar para salvar a garota no desespero. A tesoura voadora acerta em cheio uma das cabeças da criatura, fazendo o monstro urrar de fúria enquanto Robert nota aliviado que a dor fez a besta soltar a Polly do ataque em um piscar de olhos. O sistema do garoto notifica que o plano funcionou com sucesso, mas a dedução falhou por pouquíssimo tempo, deixando nosso protagonista pensativo enquanto analisa o desfecho desse confronto insano. A cabeça assustadora do monstro continua mastigando com crueldade no meio do caos, enquanto o sangue escorre pelas mandíbulas, criando um cenário bizarro e aterrorizante de ver de perto. Robert segura firme a tesoura pesada de jardinagem com o olhar compenetrado, ciente de que cada decisão conta e que ele precisa agir rápido para não virar a próxima vítima desse monstro. Para piorar a situação de todo mundo, a barreira protetora da caçadora Luna não aguenta mais a pressão dos ataques, começando a se dissipar no ar e deixando os alunos completamente desprotegidos. Totalmente esgotada e sem forças para manter o feitiço, Luna lamenta de cabeça baixa por não conseguir aguentar mais, enquanto a barreira protetora explode em 1000 pedaços e deixa os alunos expostos.
Com o escudo partido e o desespero tomando conta, a turma surta achando que é o fim, mas uma explosão congelante corta o ar e indica que um reforço extremamente pesado acaba de chegar no campo de batalha. Estacas de gelo gigantescas começam a chover do céu com uma violência absurda, perfurando o solo ao redor da louva-a-Deus de 3 cabeças e pegando o monstro gigante totalmente de surpresa. O feitiço de congelamento em massa se espalha numa velocidade insana, cobrindo o chão de geada e congelando os pés da besta, antes mesmo que ela consiga dar mais um passo para atacar os estudantes. Um pilar de gelo colossal se ergue do chão e prende o demônio gordo numa prisão congelada instantânea, revelando a chegada do capitão e garantindo a salvação da galera no último segundo possível. Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias.